Olá pessoal, sou Daniel e o assunto de hoje é Eris, um dos planetas anãos mais longe do Sistema Solar. Antigamente era o mais distante, mas foi desbancado pelo recém-descoberto 2015 RR-245, que é um assunto que vai ficar para outro vídeo. Eris é um planeta anão do Sistema Solar, descoberto em 2005. É o maior dos 5 planetas anões reconhecidos pela União Astronômica Internacional, IAU. Item foi descoberto em janeiro de 2005 por uma equipe do Observatório Palomar liderada por Mike Brown. Item foi batizado em setembro de 2006 em homenagem à deusa greco-romana da luta e da discórdia. Item: o planeta anão Eris está a cerca de 10,1 bilhões de quilômetros do Sol. A descoberta de Eris foi um dos motivos que levou à criação de uma nova classe de objetos chamados planetas anões. Item: a descoberta de Eris levou a uma alteração dos critérios usados para classificar planetas anões e planetas regulares. Item: as características dos planetas anões são: item, corpos celestes com massas relativamente pequenas. Item: não são os astros dominantes em suas órbitas. Item: podem ter luas com tamanhos semelhantes aos do próprio planeta anão. Item: com exceção de Ceres, todos os outros têm suas órbitas localizadas além da órbita de Netuno, ou seja, são objetos transnetunianos. Os planetas anões do Sistema Solar são Ceres, Plutão, Haumea, Makemake, Eris, Sedna, Quaoar, Orcus, 2.002 ms4, Sala C 2015 RR-245, sendo esse último 2015 RR-245, descoberto recentemente, sendo também o planeta anão com a maior órbita do Sistema Solar. Eris, um dos maiores objetos do cinturão de Kuiper, não possui vulcões ativos como os que encontramos na Terra. No entanto, há evidências que sugerem que Eris pode ter uma superfície geologicamente ativa, possivelmente com criovulcões, que são vulcões que expeliriam materiais gelados, como água, em vez de lava quente. A temperatura extremamente baixa em Eris, cerca de menos 230 graus Celsius, faz com que a água se comporte de maneira diferente do que na Terra, e os criovulcões poderiam ser uma forma de atividade geológica nesse ambiente gelado. A pesquisa sobre Eris e outros corpos do cinturão de Kuiper ainda está em andamento, e novas descobertas podem fornecer mais informações sobre sua geologia. Devido às condições frias e à baixa pressão atmosférica, não há água líquida na superfície de Eris, e portanto, não ocorre chuva como conhecemos. Em vez disso, qualquer precipitação que possa ocorrer seria na forma de gelo ou neblina de partículas congeladas. O núcleo de Eris é provavelmente composto de materiais rochosos e metálicos, como silicato e ferro. Acredita-se que o núcleo seja relativamente denso e possa ser quente em comparação com as camadas externas, devido ao calor gerado pela radiação residual da formação do corpo celeste. Manto. Acima do núcleo, Eris pode ter um manto composto de água congelada e outros materiais voláteis, como metano e amônio. Esse manto pode ser uma mistura de gelo e rocha, e sua composição pode variar em diferentes regiões da superfície. A superfície de Eris é coberta por uma camada de gelo, principalmente de nitrogênio, com áreas que podem conter metano e outros compostos. A superfície é marcada por características geológicas, como crateras de impacto e, possivelmente, criovulcões. A temperatura na superfície é extremamente baixa, o que contribui para a preservação de sua geologia. A gravidade na superfície de Eris é aproximadamente 0,8 metro por segundo quadrado, enquanto a gravidade na superfície da Terra é cerca de 9,81 metros por segundo quadrado. Isso significa que a gravidade de Eris é cerca de 8% da gravidade da Terra. Em outras palavras, se você pesasse 100 kg na Terra, pesaria apenas cerca de 8 kg em Eris devido à sua gravidade mais baixa. Essa diferença é resultado da menor massa e do menor tamanho de Eris em comparação com a Terra. A pressão superficial do planeta anão Eris, estimada em não mais do que cerca de 1 nanobar. Isto é cerca de 10.000 vezes menor que a pressão atmosférica atual de Plutão. A distância de Eris ao Sol torna difícil detectar a sua atmosfera. A atmosfera de Eris pode entrar em colapso e congelar, caindo na superfície como neve quando está longe do Sol. À medida que Eris se aproxima do Sol, a sua atmosfera descongela e volta ao normal, na forma gasosa. Assim, virando um ciclo a cada aproximação ou distanciamento do planeta ao Sol. A órbita excêntrica de Eris resulta em 2 regimes atmosféricos: uma atmosfera global perto do periélio e uma atmosfera local perto do afélio. Tem um raio equatorial de 1.163 km. Tem uma camada de gelo em convecção ao redor de um núcleo rochoso. Item: sua superfície é muito reflexiva, refletindo 96% da luz que lhe chega. Item: leva 557 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Disnomia é a lua principal de Eris, um dos maiores objetos do cinturão de Kuiper. Foi descoberto em 2005 por uma equipe de astrônomos liderada por Mike Brown. Disnomia é nomeada em homenagem à deusa grega da desordem e da anarquia, que é a filha de Eris na mitologia. Disnomia é relativamente pequena em comparação com Eris, com um diâmetro estimado de cerca de 700 km. Sua composição exata ainda não é completamente conhecida, mas acredita-se que seja composta principalmente de gelo e rocha. Disnomia orbita Eris a uma distância média de cerca de 37.000 km. O período orbital da Lua é de aproximadamente 15,7 dias, o que significa que leva esse tempo para completar uma volta ao redor de Eris. Eris possui uma órbita elíptica ao redor do Sol, como a maioria dos objetos no Sistema Solar. A órbita de Eris é inclinada em relação ao plano da eclíptica, o plano em que a maioria dos planetas do Sistema Solar orbita, em cerca de 44 graus. Isso significa que a órbita de Eris é bastante inclinada em comparação com a órbita da Terra e dos planetas internos. Item: eclíptica. A eclíptica é o plano que contém a órbita da Terra ao redor do Sol e é frequentemente usado como referência para medir a posição de outros corpos celestes. A inclinação da órbita de Eris em relação à eclíptica significa que sua trajetória ao redor do Sol é bastante
bastante diferente da dos planetas do sistema solar interno. Os 44 graus da órbita de Eris geram uma altura, ou a distância vertical, de um ponto na órbita de Eris em relação ao plano da eclíptica, que é a altura ou a posição que ele alcança comparada às órbitas dos outros planetas do sistema solar. A altura de Eris em relação ao plano da eclíptica, em sua posição média, seria de aproximadamente 10 bilhões de quilômetros, que é cerca de 66,67 unidades astronômicas. No entanto, essa é uma simplificação, pois a órbita de Eris é elíptica e a distância varia ao longo de sua órbita. A composição do planeta anão Eris é principalmente composta de rocha e gelo. Aqui estão alguns detalhes sobre sua composição. Item gelo. A superfície de Eris é coberta por uma camada de gelo, que inclui gelo de metano, CH4, e possivelmente outros compostos de gelo, como nitrogênio, N2, e monóxido de carbono, CO2. Item rocha. Eris também possui uma fração significativa de material rochoso. Acredita-se que sua composição seja semelhante à de outros corpos do cinturão de Kuiper, com uma mistura de rochas e gelo. Item atmosfera. Eris tem uma atmosfera muito tênue, que pode ser composta principalmente de nitrogênio e metano. Essa atmosfera é instável e pode se formar e se dissipar dependendo da distância de Eris em relação ao Sol. Item superfície. A superfície de Eris apresenta características geológicas, incluindo manchas escuras e regiões mais claras, que podem ser indicativas de diferentes composições ou processos geológicos. Item cor. Eris é conhecido por sua coloração cinza escura, que pode ser atribuída à presença de compostos orgânicos complexos, conhecidos como tônis, que se formam quando a radiação ultravioleta do Sol interage com o metano na superfície. Essas características fazem de Eris um objeto de grande interesse para os cientistas, pois ajudam a entender a formação e a evolução dos corpos celestes no sistema solar exterior. Magnitude aparente. A magnitude aparente de Eris varia dependendo de sua posição em relação à Terra e ao Sol, mas geralmente está em torno de 18,7 de magnitude. Isso significa que Eris é um objeto muito fraco e só pode ser observado com telescópios Photon. Magnitude absoluta. A magnitude absoluta de Eris é aproximadamente menos 1,1 de magnitude. A magnitude absoluta é a medida do brilho de um objeto celeste a uma distância padrão de 10 parsecs, cerca de 32,6 anos-luz. Essas magnitudes indicam que Eris é um objeto muito distante e fraco em comparação com muitos outros corpos celestes, como planetas e estrelas visíveis a olho nu. Eris é um planeta enano ubicado em El Cinturão de Kuiper, no tiene uma magnetosfera significativa como a de los planetas gigantes do sistema solar, como Júpiter ou Saturno. La magnetosfera de um corpo celeste se forma quando tiene um campo magnético interno que interactua com el viento solar. Eris, um planeta não localizado no cinturão de Kuiper, não possui uma magnetosfera significativa como os planetas gigantes do sistema solar, como Júpiter ou Saturno. A magnetosfera de um corpo celeste é formada quando ele possui um campo magnético interno que interage com o vento solar. Eris é um objeto rochoso e gelado, embora tenha sido descoberto que possui uma atmosfera tênue composta principalmente de nitrogênio. Não há evidências de um campo magnético forte que possa gerar uma magnetosfera. Isso significa que Eris está mais exposto ao vento solar e à radiação cósmica em comparação aos planetas que possuem magnetosferas protetoras. Eris é mais massiva do que Plutão, com uma massa estimada em cerca de 27% maior. Isso a torna um dos objetos mais massivos do cinturão de Kuiper. Eris está localizada em uma região do sistema solar onde as temperaturas são extremamente baixas, o que permite que o gelo permaneça sólido. A temperatura na superfície de Eris é estimada em cerca de menos 243 graus Celsius, o que é muito abaixo do ponto de fusão do gelo. Nessas condições, o gelo não se transforma em pedra, mas permanece em estado sólido. No entanto, é importante notar que, em condições de pressão e temperatura diferentes, o gelo pode se comportar de maneiras variadas. Por exemplo, em pressões muito altas, o gelo pode formar diferentes estruturas cristalinas, mas isso não se aplica diretamente a Eris, onde as condições são frias e a pressão é relativamente baixa. Portanto, em Eris, o gelo permanece como gelo e não se transforma em pedra, o que pode ocorrer em ambientes de alta pressão, como no interior de planetas gigantes. Não é relevante para a superfície de Eris. É isso aí, pessoal. Impressionante, não é? Deixem o like, se inscreva e compartilhe para mais conteúdos, pessoal. Agora fiquem com a sonificação do planeta anão Eris e sua lua disnomia. Tchau!